convido vocês, espero que vocês tenham visto lá, mas se não viram, o tema é fé e obras, tá? Nós vamos falar durante acho que 12 terças-feiras, 5 capítulos, 12 terças-feiras, só 5 capítulos, para vocês verem quanta riqueza há nessa carta. Nós vamos falar sobre a fé que se mostra pelas obras, nós vamos falar do propósito da tentação, nós vamos falar da importância da sabedoria, a palavra gerada não pela mentira, mas pela verdade. Nós vamos falar sobre o cuidado que a gente tem que ter com a língua nessas terças-feiras, então não percam, tá? E depois vocês leiam lá o resuminho que eu mandei, que lá tem os versículos, os capítulos, as referências, está lá no grupo da igreja, amém? Então vamos lá, Tiago capítulo 1, versículo 1. Tiago capítulo 1, versículo 1. Então o tema desse livro vai ser sobre fé e obras, um livro que não tem melhor para falar sobre esse assunto do que Tiago, e nós veremos que é impossível que fé e obras caminhem separadamente, e que a nossa fé ela tem que ser evidenciada, comprovada, verificada, reconhecida pelas obras. Amém? Vamos lá então. Nós vamos ler muita coisa, ó. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Amém. Vamos orar? Deus querido, Deus maravilhoso, muito obrigada por essa oportunidade, por ter nos concedido chegar até aqui. Sei, meu Deus, que muitas pessoas, Senhor, estão aqui cansadas depois de um grande dia de trabalho, mas o Senhor vai fazer com que valha a pena, Senhor, estar aqui. Em nome de Jesus, graças te damos. Amém. Irmãos, olha só. A Bíblia nos fala de 4 Tiagos. 4. Deixa a Bíblia aberta aí. Vai ter um Tiago que ele está lá em Lucas 6,16. E eu vou lendo, tá bom? Diz assim, ó. E Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Então, esse Tiago aqui é o pai de Judas, esse do capítulo 6. Não foi ele que escreveu essa carta. Não porque ele tinha pecados. Ele não teve relevância para escrever a carta. Pai de Judas, não Iscariotes. Tá bom? Aí tem o outro Tiago, que está lá em Atos 12. É o Tiago, filho de Zebedeu. Os filhos do trovão. Quem lembra? Dos apóstolos do Senhor. Ele foi assassinado por Herodes. E foi antes da carta. Então, não foi esse Tiago que escreveu essa carta. Depois, a gente vai ter um outro Tiago, que era um dos filhos de Alfeu. Está lá em Mateus 10:3. Passa por ele rapidamente, diz assim, ó. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu. Mateus 10:3. Não tem mais nada falando dele, portanto não é o Tiago, filho de Alfeu. Então sobrou só um Tiago, que está lá em Mateus 1, 18-20, não vai falar de Tiago aí, mas ele vai ser chamado de meio-irmão dessa pessoa aí, ó. Olha, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, o que é esse se ajuntarem? Antes de terem relações sexuais, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e a não querer infamar, intentou. O que intentou? Pensou, teve a intenção de deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então esse
Tiago, que escreveu aqui, é o meio-irmão de Jesus. Por que meio-irmão? Nós acabamos de ler. Por quê? Jesus era filho de Maria e José? Não. Jesus era filho de Deus, concebido por Maria. E Tiago? Filho originalmente de Maria e José. Antes ou depois de Jesus? Depois de Jesus. Tá claro? Então quem escreveu a carta de Tiago? O meio-irmão de Jesus. Quem mesmo? Meio-irmão de Jesus. Amém. Os historiadores dizem que essa carta foi escrita no ano de 44 depois de Cristo. Olha quanto tempo depois, né? 44 a 49 depois de Cristo. Sugere que Tiago estava na Palestina ou Jerusalém, mas isso não vem muito ao caso. E aí, para quem que ele está escrevendo? Vamos voltar lá no versículo 1. Carol, é só uma saudação. Volta no versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Diz assim, ó: Tiago, servo de Deus e de quem? Do Senhor Jesus. Para quem que ele está escrevendo? As 12 tribos. As 12 tribos que andam o quê? Dispersas. O que quer dizer isso? O que quer dizer? O povo está disperso. O povo está espalhado. Espalhado. E ele precisava mandar uma série de sermões para esse povo. Esse povo estava espalhado por causa do quê? O que estava acontecendo ali na igreja primitiva? Perseguição. Então, tudo isso aconteceu depois da morte de Estevão. Nós vamos chegar lá. O que os cristãos fizeram? Nossa, mataram Estevão apedrejado. Vamos dispersar um pouco para a Judéia, um pouco para Samaria. E foram se espalhando. E Tiago manda a carta para esse povo. Tanto é que é a única carta que não diz assim, ó: carta à igreja de Corinto, carta à igreja de Éfeso. Ele fala assim: carta às 12 tribos, para todos os que estão dispersos. É uma carta curiosa. E o que Tiago vai fazer aqui? Já que ele é meio irmão de Jesus, imagina-se então que ele teve uma influência forte de Jesus. E o livro de Tiago, ele vai lembrar um pouco o livro de Provérbios, porque contém conselhos. E nós vamos perceber que várias partes da carta, Tiago vai lembrar do quê? Do Sermão do Monte. Ele vai falar: não adulterarás, não matarás. Ele vai falar: não julgarás. Ele sempre vai lembrar do Sermão do Monte. E também vai afirmar que esse é o caminho certo para servir e agradar a Deus. Vamos falar um pouquinho dos detalhes da vida de Tiago. Você vai ler os capítulos todos de Tiago, você não vai ver ele falando dele mesmo. Não há detalhes no livro de Tiago sobre ele mesmo. O que sabemos é o que os outros escritores falaram. Então o próprio apóstolo Paulo disse algo interessante sobre Tiago, irmão de Jesus. Capítulo 1, versículo 18 e 19. Gálatas, capítulo 1, versículo 18 e 19. Quem achou, poderia ler alto? Passando 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas, e fiquei 15 dias com ele. E então vi outro dos apóstolos, não vi outro dos apóstolos a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Amém. Esse é um relato de quem? De Paulo. Ele está falando assim, ó. Fui a Jerusalém me encontrar com Pedro. Lá fiquei 15 dias. Eu não vi nenhum dos outros apóstolos a não ser Tiago, irmão do meu Senhor. Então a gente vai ver que Tiago ele teve relevância, porque o apóstolo Paulo cita ele. Mateus também conta um episódio, quando Jesus já é adulto, e ele retorna para sua pátria a fim de ensinar na sinagoga. Está lá em Mateus capítulo 13, versículos 54 ao 57. Mateus capítulo 13, versículos 54 ao 57. E vai nos dizer assim, vamos ler aqui do Daniel. E chegando à sua pátria, ensinávamos na sinagoga deles,
de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs, de onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra a não ser na sua pátria e na sua casa. Esse foi o relato de Mateus. Então, era conhecida a família de Jesus. O que os católicos creem? E aqui, com todo respeito, porque eles foram ensinados assim. Eles creem até hoje que Maria, mãe de Jesus, é virgem. Ela morreu virgem. Por isso é chamada de Virgem Maria. Ela foi pura? Sim. Ela foi santa? Sim. Tudo por quê? Porque ela foi escolhida por Deus. Tinha algo especial na vida de Maria. Mas a Bíblia nos diz em Mateus 1,25 uma coisa curiosa, que joga por terra a ideia de que ela não teve uma vida depois do nascimento de Jesus, uma vida conjugal. Mateus capítulo 1, versículo 25, diz assim, olha só, presta atenção, olhem todos aqui, ó, na mesma referência, ó. E não a conheceu, até que deu à luz seu filho primogênito e pôs-lhe o nome de Jesus. Onde é que está aqui subentendido? Volta lá, Daniel, por favor. Onde está subentendido aqui que ela teve uma vida depois? Onde está subentendido aqui? Até que. Então, Mateus está falando assim, ó. Até que ela deu à luz a Jesus, José não a conhecia sexualmente. Dá a entender o quê? Que depois ela volta a ter uma. Ela começa a ter uma vida conjugal, onde ela engravida. E aí sim os irmãos de Jesus nascem. O próximo que nasce já é Tiago. Isso ficou claro? Sim. Então Maria é sim uma mulher santa, é sim uma mulher pura, porém ela não morreu virgem, ela teve uma vida. Amém? Todos entenderam? Sim. É importante que saibamos disso, porque se você está numa reunião de família, você não sabe nem contrapor. Porque há uma devoção muito linda na vida do católico em relação a Maria. E nós temos que ter esse respeito e saber dialogar. Amém? Amém. E aí, olha só. A infância de Tiago não é contada na Bíblia. Por que eu estou contando tudo isso? Para a gente saber quem escreveu a carta. Certo? Quando você recebe uma carta, você recebe uma carta de alguém que tem relevância na sua vida. Um e-mail, uma mensagem, um puxão de orelha, que é o capítulo de Tiago. Mas a gente tem que saber quem é essa pessoa. Qual é a referência? Certo? Então você pode falar, poxa, mas vai direto no ponto. Não! É importante a gente conhecer a carta. Amém? Tiago cresceu com Jesus de Nazaré. Foram gerados no mesmo útero, no mesmo ventre. Brincavam juntos, moravam na Galileia, né? Em Nazaré, uma cidade que ficava bem longe de Jerusalém. Por isso era uma cidade desprezada. Sabe, irmãos, quando a gente visita a cidade grande e as pessoas falam assim, ah, você é do interior, né? Lá não tem tecnologia, lá não tem, né? Era a mesma situação dos irmãos de Jesus, ah, você é da Galileia, você é lá de Nazaré. Tanto é que em João 1, versículo 45 e 47, João conta o desprezo que as pessoas tinham de Nazaré. Vamos ler lá? João, capítulo 1, versículo 45 a 47. Vamos ler aqui, ó. Filipe achou Natanael e disse: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, uma revelação já, hein? Eis
aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo, em quem não há engano. Versículo 48. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. Amém? Então desprezar esse. Pode vir alguma coisa boa lá daquela terrinha? Acho que não. De repente vem Jesus. E olha só a infância deles. José e Maria eram um casal piedoso, tá? Eles eram seguidores da lei de Moisés. Eles em família cumpriam todos os rituais que mandavam na lei. Eles adoravam no templo, eles guardavam o sábado, e uma vez por ano eles iam até Jerusalém em família, em caravana, para adorar ao Senhor na festa da Páscoa. E foi numa dessas viagens em que aconteceu um episódio curioso, engraçado, que eu vi até um pregador falando que foi o primeiro esqueceram de mim, que está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 41 ao 52. Lucas, capítulo 2, versículo 41 ao 42. Diz assim: ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não soube José nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E, como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. 3 dias ele ficou perdido. 3 dias, com 12 anos, já estava ensinando no templo. E Tiago cresceu com essa criança, com esse menino. O menino Jesus teve a mesma educação que o menino Tiago, esse que escreveu a carta. Eu achei de uma preciosidade tão grande, porque foi um legado que Deus deixou para nós. E ele sabia que Jesus era diferenciado. Como será que era a brincadeira entre eles? A gente pode imaginar, né? Jesus com o seu super exemplo, super perfeito, né? E várias vezes Tiago poderia se comparar. Por que eu não consigo obedecer sempre a minha mãe? Né? Porque a palavra do Senhor diz que Jesus nunca teve pecado. E a gente sabe que criança tem pecado. E Tiago, imagina só quando chegavam os convidados na casa, porque os pais são assim. E Maria começava a falar assim: sabe como veio Jesus para a minha vida? Então, um anjo apareceu. E Tiago lá, né? E eu vim como? Né? Porque foi um episódio, um evento na vida de Maria. Alguém acha que Maria, se fosse você, Maria, e chegasse alguém na sua casa e falasse: quem são seus filhos? Esse é Jesus, tia. É Jesus, teve o nascimento, sabe assim? Eu não era nem casada. Eu nem pensava. Apareceu um anjo no meu quarto. E tudo aconteceu e ele foi concebido pelo Espírito Santo. E os outros irmãozinhos ficaram. É natural, né? É natural. Então Tiago, ele cresceu nessa situação, vendo Jesus ali. Tiago, ele tinha o mesmo ofício do pai, que era carpintaria. Todos os filhos homens seguiam o que o pai fazia, tá? A Bíblia fala que, tanto é que nesse versículo aí que nós lemos de Mateus, ele fala, as pessoas falam: não é este o filho do carpinteiro? A família inteira aí não trabalha na carpintaria? Ou seja, não é tamanha a sua simplicidade? Como poderíamos dizer que ele é o Messias? Como poderíamos dizer que ele é Cristo? Né? Como na vida de Jesus, de Tiago, teve muita influência da Grécia e também de Roma, parece-me que Tiago e Jesus falavam, todos os seus irmãos falavam fluentemente o grego. Então não era um problema para eles.
significado em grego de Tiago é Jacó, mas não como enganador. Interessante, né? A Bíblia fala que Tiago, todos os historiadores falam, com referências bíblicas, que Tiago era piedoso, era fiel, era devoto, era temente a Deus. Ele acreditava e aguardava, igual a mãe e o pai, a vinda do Messias prometido. Era o que eles pensavam. O Messias prometido vai chegar. Ele só não imaginava que ele estava crescendo com o Messias prometido. Ele cria, acreditava, um dia o Messias prometido vai chegar. E Jesus do ladinho dele: eu sou o Messias prometido. Eu brinco com você. Gente, que infância rica que Tiago não teve, né? E a Bíblia nos conta que Tiago era uma pessoa de muita oração. E os historiadores falam que ele ficou apelidado de joelhos de camelo. Tamanho eram os calos que ele tinha nos joelhos. Será que ele orava? E assim como Paulo, ele achava, Saulo, né? Ele se achava piedoso. Ele achava que fazendo a justiça em nome de Deus era o suficiente. E eles estavam aguardando o Messias. Vamos lá. Conforme o ministério de Jesus foi crescendo, Jesus começou a ficar o quê? Inacessível, até para sua família. A gente sempre vai ler relatos que multidões seguiam Jesus. E parecia até que Jesus fazia desfeita da sua família. Mas não era bem assim. É porque o ministério dele já tinha começado. E aí, veja só, como não foi para Tiago. De repente cresceu com o mestre e agora o mestre estava se manifestando, mestre, do seu lado. E eles não acreditavam. Você nasceu da mesma barriga que eu. Você não é o Messias. Eu conheço você. Jesus não recebeu a crença da sua família. E quando a gente abre ali em João 2, nós vamos ver que a mãe de Jesus, que sabia que tinha um mistério no nascimento de Jesus, ela começa então a dar um empurrão. Será que é verdade mesmo? Porque tinha se feito uma promessa. 33 anos se passaram e nada tinha acontecido de extraordinário aos olhos porque não era chegada a hora de Jesus. Mas no capítulo 2, eles vão até uma festa de casamento e o vinho acaba. E o primeiro milagre ali acontece porque ela fala: olha, faça tudo o que ele disser. Não era chegada a hora dele, mas ele fez. E no versículo 11 e 12 diz assim: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Quem creu nele? Os discípulos. Mas a família dele estava lá. Os irmãos dele estavam lá. Viram a água se transformando em vinho. Tanto é que a gente vê no versículo 12 assim, ó: depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Estavam todos juntos ali, mas só os discípulos creram nele. Em João 7, fica aí em João, versículo 1 ao 6, diz assim: e depois disso, Jesus andava pela Galileia, e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as tuas obras. Para que quem veja? Os seus discípulos. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, se mostra ao mundo, porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhe Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Esse jeito de falar aqui
Parece piedoso, né? Vai lá, se mostra lá, mas não foi assim. Foi assim, ó. Eles sabiam que Jesus ia ser morto se ele fosse. Olha o que os irmãos dele falaram. Vai lá, sai daqui. Já que você é bom, já que você é poderoso, vai e mostra-te a todos lá então, para que os seus discípulos vejam as obras que você faz. Quando a gente lê assim sem meditar, a gente pensa assim que eles estão apoiando o ministério de Jesus, mas não, eles estão falando, vai lá então, vai na festa das cabanas. E aí Jesus fala, não é a minha hora. Mas Jesus sabia que estava sendo provocado. Tanto é que em Marcos 3:21, quando Jesus ele é encurralado, diz a palavra, e quando os seus, a sua família, ouviu isso, que Jesus estava fazendo tantos milagres e causando um impacto na região, os seus saíram para o prender. E sabe o que a família dele falava? Por favor, não liguem, ele está fora de si. Os irmãos de Jesus. Por que a gente está falando toda hora isso? Porque às vezes a gente pensa que a gente está passando uma grande perseguição dentro da nossa casa e que ninguém sabe. Jesus sabia. Jesus viveu. Jesus foi desprezado. Jesus foi humilhado e rechaçado. E foi chamado de louco. Olha, não liga muito para o que ele está falando. Ele está fora de si, não está bem no juízo. Os irmãos de Jesus. Gente, os irmãos de Jesus cresceram com Jesus. Não acreditaram em Jesus. Só que tem uma mudança aqui na trajetória de Tiago. Em João 19, versículo 25 e 27. Quando Jesus estava no julgamento, em execução na cruz, seus irmãos não estavam lá. Seus irmãos de sangue não estavam lá. Diz assim, ó. Olha lá quem estava lá. E junto à cruz de Jesus estava quem? Sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Versículo 26. Olha, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe, mulher, eis ali o teu filho. Depois disso, disse ao discípulo, eis ali a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Não tinha um irmão de sangue, porque não acreditaram. E pior ainda, é como se eles dissessem, não falei que ele não tinha poder nenhum, porque se ele fosse o Cristo, ele não teria sido crucificado. Se ele fosse, tudo isso poderia ter sido evitado se Jesus fugisse, se Jesus nos ouvisse. Mas Jesus encasquetou que ele era o Messias. Olha aí o que deu. O nosso irmão morreu. Igual os discípulos no caminho de Emaús. Exatamente igual. Olha aí. Mas, em 1 Coríntios 15, versículo 1 ao 7, estou contando toda a história para vocês verem como a conversão de Tiago foi linda. Foi linda. Grave, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 ao 7. E essa faz toda a diferença, essa leitura. Vamos lá. Paulo escreve essa carta. Olha o que Paulo está falando. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já nos foi anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. 2 pontos. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras. Olha o versículo 5. E que foi visto por Pedro, e depois pelos 12, versículo 6. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. E olha o 7, irmãos. Depois foi visto por Tiago.
E aí, tudo mudou na vida de Tiago. Tiago se tornou então um líder. Era como se quando Jesus aparecesse para ele em glória transformada, era como se ele dissesse: eu não acredito, era você o tempo todo. Acho que Jesus deu um tapa nele. Rapaz, a gente brincava junto, a gente andou junto. Como que você não acreditou? Né? Então ele foi um mini Tomé. Jesus apareceu para ele em glória, e só depois disso Tiago vira um novo Tiago. Aqui a gente abre um grande parênteses. Não desista de quem você olha da sua família, porque quer um coração mais duro do que aquele que vê Jesus, cresce com Jesus, vê o milagre e não muda. Então a nossa família não é nada para o Senhor. Essa pessoa de duro coração na nossa família não é nada para o Senhor. É Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. O que nós temos que fazer então? Orar e dar como exemplo só. Não tem mais nada que possamos fazer. Não tem como. Nós não somos responsáveis por eles. Nós não vamos responder por eles diante de Deus. Mas nosso dever é orar e dar bons exemplos para que quando essa graça irresistível os visitar, eles sejam novas pessoas. Aleluia. Amém? Amém. Então a conversão de Tiago nos faz lembrar da conversão de quem? De Paulo, né? Saulo estava no cavalo andando, indo para Damasco e atormentando os irmãos e decepando os irmãos e pegando, entrando em... A Bíblia fala que ele entrava em reuniões de oração assim, ó, e mandava negar o nome de Jesus. Quem o negava, ele puxava pelo cabelo. Paulo, o apóstolo Paulo. Se ele entrasse aqui agora, saía todo mundo correndo. Não! Se o pastor Vanderlei falar, vamos fazer uma oração de mãos dadas e olhos fechados, se você tivesse dado a mão para Paulo, você não daria. Eu? Não. Mas Jesus veio para esse tipo de gente, para Tiago, seu próprio irmão. Amém? E onde Tiago foi então depois disso? Atos 1. Olha onde ele estava. Atos 1, versículo 13 e 14. Vou lendo para não tomar muito tempo. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e os seus irmãos. Toda a família de Jesus agora estava lá unida. Em Atos 1, todo mundo orando pela descida do Espírito Santo. E lá no capítulo 2, diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Glórias a Deus, aleluia. Aí eles sentiram o poder. Veja, a presença física não dava esse poder. E agora o que eles mais queriam era: Jesus, fica conosco, habita conosco. Poxa, dormi com você tantos anos. Mora na minha casa, Jesus. Que nem os discípulos de Emaús: entra, vamos comer. E aí eles reconhecem Jesus no partir do pão. Nossa, que semelhança, né? Imagina a cegueira, né? Aí quando Jesus sai, eles falam: quem partiu o pão assim? Era Jesus! Não ardeu seu coração? Ardeu! Então era ele! Jesus já tinha ido. Jesus está conosco, mas nós não temos às vezes a visão perfeita para perceber. E aí, os irmãos de Jesus viram os primeiros milagres que Pedro e João fizeram, né? O coxo, o cego. Os irmãos de Jesus viram tudo isso. E Tiago estava lá quando Estevão foi apedrejado. Tiago estava lá quando viu Saulo consentir com a morte de Estevão. Saulo segurou as vestes de Estevão e disse:
apedreja até a morte. Esse salmo. E a gente percebe então, lá em Atos 12, que o Tiago, irmão de Jesus, ele se torna um grande líder de Nazaré? Galileia? Não. Ele se torna um grande líder da igreja de Jerusalém. Tiago, hein? E olha só o que acontece no Atos 12, versículo 16 e 17. Pedro tinha acabado de sair da prisão. E aí Pedro pede para avisar uma pessoa. Ele fala assim, mas Pedro perseverava em bater. Lembra que ele chega na casa, estava todo mundo orando, ele começa a bater? Viram-no e se espantaram, porque Pedro tinha acabado de sair da prisão. Aí, versículo 17, ó Pedro falando, acenando-lhes com a mão para que falassem baixo, se calassem. Contou-lhes como o Senhor tirara da prisão e disse, anunciar isto a Tiago e aos outros irmãos. Tiago é o líder. Anuncia a Tiago que eu estou livre para continuar o ministério. Em Atos 15, versículo 13 ao 22, nós vamos ver um grande debate, um concílio, chamado Concílio de Jerusalém. Nós vamos ver a importância de Tiago, a relevância de Tiago. O que estava acontecendo ali? Como que era? Os discípulos se espalhavam, os apóstolos se espalhavam, faziam a obra e depois eles se ajuntavam para contar como foi, para contar as dificuldades, as bênçãos. E aqui eles estavam dizendo da resistência de judeus com os gentios. E aqui havia uma coisa que os judeus estavam falando assim para os gentios, quando eles iam pregar: se vocês querem ser aceitos por Deus, vocês precisam se circuncidar como nós, porque daí vocês se tornam judeus como nós. E aí eles levaram isso para o concílio, e um opina daqui, outro opina dali. E olha a autoridade de Tiago, versículo 13: e havendo-se eles calado, todos eles se calaram, tomou Tiago a palavra dizendo: homens, irmãos, ouvi-me. Veja que Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Levantá-lo-ei nas suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas essas coisas. Conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras, por isso julgo que não se deve perturbar aqueles entre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, em cada sábado é lido nas sinagogas. E então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. O que eles foram falar? Calma, gente, não precisa circuncidar. Basta que vocês não se contaminem com os ídolos, não comam carne sacrificada e não se entreguem às imoralidades sexuais. Tiago simplificou, porque senão ia ser muito difícil. Sim ou não? Uma fila de gente para passar por uma cirurgia, mini cirurgia, sem anestesia, para se transformar judeu. Demorava 7 dias para ficar bom para andar. Imagina cicatrizar. Era um fardo pesado demais. Tiago falou: não é necessário. Calma. A gente já viu como Pedro foi usado para pregar aos gentios. Fale para eles, vai lá, Barnabé e Silas, fala para eles: se abstenham da carne sufocada, dos ídolos, das imoralidades sexuais. E é isso. E a igreja do Senhor crescia e se multiplicava.
Pela sabedoria do servo de Deus. E aí, o último registro que nós temos de Tiago é em Atos 21, versículo 18. Última vez que a Bíblia fala dele. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali, havendo-o saudado, contou-lhes por miúdo o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. Como eu te falei, eles iam e voltavam para contar as experiências. Esse relato foi o último, foi Lucas que registrou. Eles se reuniram na casa de Tiago, irmão do mestre. E depois disso, Tiago começou a ser perseguido. Tiago, no ano de 62, foi martirizado. Alguns historiadores dizem que ele foi jogado de um pináculo e apedrejado até a morte. Mas não negou Jesus. Esse foi o fim de Tiago. Agora a gente entra na carta de Tiago. Não é melhor? Sabe quem escreveu essa carta? Sim ou não? Sim. Você vai ler com mais emoção. Você vai saber que quem escreveu é nada mais, nada menos que o irmão de Jesus. E sabe, quando eu chegar lá, eu vou perguntar: Tiago, por que você não escreveu só um capítulo da sua infância? Ele não fala, nos 5 capítulos ele não fala que ele é irmão de Jesus. Tamanha é a humildade. Olha o que ele diz: Tiago, servo de Deus e de quem? Senhor Jesus. Eu não sou irmão, eu sou servo. Eu sou servo dele. E aí ele começa. Então ele inicia dizendo que ele é servo, ele tem humildade, ele veio do mesmo ventre, mas ele é servo. E essas 12 tribos que andam dispersas refere-se não somente a um povo específico, mas para todos os crentes que estavam sendo perseguidos naquela época. E qual que é o propósito dessa carta? Você vai perceber que Tiago não é um escritor de roteiros. Que vai para lá, vem para cá. Não, ele tem só 5 capítulos, mas são 5 capítulos que te batem bastante. São 5 capítulos que ele é rápido, ele é objetivo, ele vai falando como uma metralhadora que vai colocando ponto nas ideias. Enfim, quem entendeu, entendeu. Ele não para explicar. Ele não para, nos versículos dele ele não para. Então ele vai falar aí, sobre falsidade. No livro todo ele vai tratar falsidade, menos palavra, mais ação. O livro todo ele vai falar: chega de palavra, gente. Chega, a fé sozinha não vale nada, hein? Ele vai falar: a fé sozinha não vale nada, tem que ter obras. Ele vai falar isso o capítulo todo. Aí ele vai falar: combatam os ensinos errados, rejeitem os falsos mestres, rejeitem o engano. Vai falar contra o egoísmo, vai falar a importância da fé, vai falar a importância da obra, vai falar a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que é terrena e demoníaca. Ele fala: essa não é a sabedoria que vem de Deus. Já se prepara. Ele vai falar de orgulho. Ele vai falar a importância. Ei, vocês são crentes? Cadê os órfãos e as viúvas? É um atrás do outro. Você tem fé? Então me mostra as obras. Ele vai falar: porque eu tenho a fé e as obras. É um atrás do outro. Ele vai falar assim: quando chegar um rico na igreja, não faça diferença com o pobre. Não coloca o rico para sentar na frente. Ele vai contra o partidarismo, o favoritismo. Ele vai bater nisso. Ele vai falar sobre guardar o coração da corrupção, não ser uma pessoa vendida, uma pessoa que vai com as outras, que não pode, é influenciada. Ele vai falar sobre isso. E por último, ele termina falando que devemos amar o próximo. Isso é Tiago. Curto e grosso. 5 capítulos. Aleluia. Tiago, então, ele não vai explicar o enigma. Ele só vai falar assim, vai ver ele falando: onda no mar, freio na boca do cavalo. Ele vai usar metáfora só para ajudar você a imaginar e entender. Ele vai falar: não seja como a onda do mar, não seja como o leme do navio. E vai dar a erva do campo. Ele compara o rico com a erva do campo, fala que vem o sol. Ele vai usando a natureza para ajudar quem está lendo a entender. Só. Ele não faz igual Paulo, que
para no versículo abaixo, explica o de cima. Não. A carta, ela foi escrita no momento de perseguição e ele está falando assim, é isso mesmo. Ele vai falar, se você passa por perseguição e prova, fica alegre. Quem estava sendo perseguido mesmo, né? Então, ele tinha acabado de presenciar, olha só, ele tinha acabado de presenciar o apedrejamento de Estevão, a morte do outro Tiago, que foi também feia, morte feia, e a perseguição estava grande. Ele falou assim, é isso mesmo, se alegre por passar por ardentes provações. É como se ele dissesse assim, se você não está passando por nada difícil, alguma coisa está errada na sua caminhada. Aí ele diz assim, que a perseguição ia acontecer, que muitos ainda seriam perseguidos, seriam humilhados e cruelmente mortos. Então, era uma carta de consolo também, tipo assim, mas ele fala até da vinda de Cristo, no capítulo 4, ele fala, temos uma esperança, o juízo vai ser grande. E ele fala também que contra as pessoas que passam os outros para trás, a Bíblia usa essa palavra de defraudação, que é passar para trás, que é enganar, né? Então ele vai citar em várias de suas palavras que Deus não se agrada com isso, e ele vai sempre se referir ao Antigo Testamento. Nós vemos lá em Malaquias 3,5, diz assim, chegar-me-ei a vós para juízo, e seria uma testemunha veloz contra os feiticeiros, os adúlteros, os que juram falsamente. Tiago vai falar, não jure. E contra os que defraudam o diarista no seu salário. O que a Bíblia quer dizer? Que defraudam o diarista, a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro e não temem ao Senhor. O que a Bíblia vai dizer? Que quem trabalha de diarista tem que receber o quê? No dia. Sério, gente, a Bíblia fala isso, que quem contrata um funcionário para o dia tem que pagar no dia. A Bíblia até fala, ela até explica, ela fala assim, porque ele tem obrigações a serem pagas. A Bíblia é tão correta, e Malaquias vai falar isso, Tiago reforça isso. E ele é destemido, ele vai falar de temas um pouco polêmicos, né? Ele alerta os cristãos para os cristãos não desanimarem, porque Deus está vendo todas estas coisas e que o juízo de Deus será grande sobre estas coisas. E ela não contradiz, muitos teólogos falam assim, a carta de Tiago, ela se contrapõe à carta de Paulo, porque Paulo fala que a salvação é pela fé. Aí Tiago vem e fala da importância das obras. Não, se você ler, eles não brigam entre si. Eles vão se confirmar entre si. Olha só o que o próprio Paulo diz em Efésios 2, versículo 10. Efésios 2, versículo 10. Diz assim, porque somos feitura sua. O que quer dizer isso? Fomos criados por Ele. Criados em Cristo Jesus para o quê? Boas obras. Boas obras. Quem escreveu isso mesmo? As quais Deus preparou para que andássemos nelas. O que Paulo está falando aqui? Quando Paulo falou a salvação é pela fé, ele não eliminou as obras. Ao contrário, as obras são a evidência da salvação. Ela é fruto, as obras são fruto, de modo que é impossível alguém que diz que conheceu Jesus, que conheceu a palavra do Senhor, é impossível que essa pessoa, ela não tenha mudanças. Ela não tenha mudanças no seu linguajar, no seu comportamento, na sua roupa. Sim, porque a mudança vem de dentro para fora. Ela vai continuar mudando até a vinda de Cristo, até a volta do Senhor. Ela está em constante aperfeiçoamento. Nós estamos assim. Nós não nascemos prontos e não estamos prontos, mas nós estamos correndo para a perfeição. Todos os dias um pouquinho, todos os dias consertando aqui, consertando ali, consertando o nosso modo de falar, o nosso modo de vestir, o nosso modo de
chegar até o nosso próximo, de conviver, porque dura coisa conviver. E Deus vai nos ensinando isso todos os dias. É um aperfeiçoamento. Então, Paulo não briga com Tiago. Paulo confirma a carta de Tiago. Ele diz que somos feitura sua e só fomos criados para um propósito: fazer boas obras. Só tem isso. Quando você encontrar alguém falando assim: eu queria tanto saber meu propósito, queria tanto saber para que eu vim nesse mundo, está aqui a resposta: para as boas obras. Não tem segredo. E o que são as boas obras? Vai lá em Tiago, vai falar: procure entre vós as viúvas, os órfãos, os pobres, aqueles que são desprezados, aqueles que são escarnecidos nas ruas. São para essas pessoas. Vão e façam as boas obras. Pedro, é que assim, até os teólogos de hoje e os de antigamente achavam os escritos de Paulo difíceis, porque Paulo tinha uma erudição maior, né? Ele estudou mais, e tinha uma formação maior. Pedro vai nos dizer algo engraçado. 2 Pedro capítulo 3, versículo 14 e 16. 2 Pedro capítulo 3, versículo 14 e 16. 14 a 16. Pedro vai falar algo engraçado. Versículo 14. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis, em paz. E tende por salvação a longanimidade do Senhor. Parando aí rapidinho. Longanimidade, o que quer dizer? Sim, e o que quer dizer longânimo? Também, mas tem uma palavra paciente. Então quando a gente grita aqui, ó, Maranata vem Jesus, Maranata vem Jesus, vem logo Jesus, não aguento mais esse mundo, vem logo Jesus, vem logo Jesus. Versículo 15 está falando aqui que a nossa salvação é justamente a paciência do Senhor. Porque se o Senhor viesse, ai gente, na hora que a gente pede, a gente nem sabe como está a nossa vida, a gente fica assim: vem Jesus, não aguento mais esse mundo, que coisa, me tira daqui. E você não está em ordem, sua família não está em ordem. Nós estamos egoístas até. Quando a gente está num culto assim fervoroso, que a gente se sente bem pertinho do Senhor, claro, a gente tem que desejar, a gente tem que almejar, mas pedir com sabedoria. Porque Pedro está falando assim: e tende por salvação a paciência do nosso Senhor. Aí ele fala assim: como também o nosso amado irmão Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Paulo está falando assim: é difícil de entender, Paulo. A pessoa que não entende decifra e torce, e aí prega torcido para as pessoas e é para a perdição das pessoas. Pedro falando isso, assim, o nosso amado irmão Paulo, cujos escritos são difíceis de entender. O próprio Pedro, que tinha a revelação do Senhor. Amém? Amém. Então essa é a importância da gente saber o que a gente está lendo, o que a gente está estudando, de onde vem, o que a gente está assistindo, né? Que pregação é essa? Quem é esse pregador que eu estou deixando entrar na minha casa, que está falando sobre isso? Será verdade? E trazendo para os nossos dias, e já correndo para a conclusão, a gente já acaba aqui. Tiago, então, ele vai confrontar os cristãos que estão na igreja, ouvindo as pregações e não mudam. Tiago vai falar sobre isso. Ele vai falar assim: olha, o ouvir e não praticar é morto, é nada. Então, quando a gente está aqui como robô, Tiago vai te pegar nessa parte. Ele vai falar que não importa, né? Em outras palavras, se nós participamos dos eventos, se nós estamos incluídos em todos os eventos da igreja, se nós somos assíduos nos cultos, mas a palavra entra por aqui e sai por aqui. Tiago está falando: não vai adiantar nada, para de
gigante, ele vai falar. Meu Deus, aleluia. Ele vai cobrar os frutos de arrependimento. Até o próprio Jesus fala de figueira estéril, né? O que ele faz com a figueira estéril. E Tiago vai falar um exemplo muito, muito legal. Ele vai falar assim: crês que Deus é único? Que bom, o diabo também. Só que o diabo crê e estremece. O que a gente faz? Alguém treme aqui? Não. Mas o diabo treme. Veja como os cristãos estão desapercebidos. Tiago diz que quando o diabo escuta o nome de Deus, ele crê e estremece. O crente escuta o nome de Deus todo domingo. Não acontece nada. Meu Deus. Não crê e não estremece. Não acontece nada. Ele está uma geladeira. Por isso que Paulo fala: não vos canso de falar as mesmas coisas. Não vos canso. Tanto é que você chega aqui no domingo e fala: nossa, mas não tinha sido pregada essa palavra aí? Sim, alguém não entendeu. Alguém não entendeu. Aí Jesus é longânimo, ele traz a palavra de novo. A paciência do Senhor é tão grande que se for para falar de adultério, vai ser todo domingo adultério, até que a pessoa que está em adultério pare de adulterar. Pare de mentir. Pare de roubar. Sempre o Senhor vai voltar com as mesmas coisas. Por quê? Porque a gente não obedece. E aí por isso que Tiago é um puxão de orelha. Ele nos incentiva a sairmos do mesmo, da mediocridade, do raso. Sempre foi assim, né? Que nem Tiago é super contra, viu? Irmãos que falam assim: eu vou louvar aqui o Senhor, se eu errar, os irmãos me perdoem, mas é para Deus. É para Deus. Ele é contra isso. Ele não, né? A Bíblia é contra isso. E por fim ele vai falar sobre o dinheiro. Ele vai falar sobre... Eu não sei o que acontece com essas igrejas grandes por aí, que massacram os irmãos. Vocês estavam ouvindo um pastor falar assim, ouvindo porque alguém ligou e mostrou para mim, não que eu estava ouvindo esse pastor. A pessoa falou: olha o que esse pastor está falando. Ele dizia assim: quem tem R$1.500 fica desse lado. Então, se 100 irmãos ofertarem com R$1.500, fica desse lado. Aquele que não pode com R$1.500, oferte com 1.000. Aí vinham formando as filas. Aquele que não pode com 1.000, ele ia baixando até chegar nos 50, no 10, nos 50 centavos. Porque o que vale é a oferta da viúva pobre. Dá o que você tem. Tiago vai bater nesses pastores. Ele vai falar que o dinheiro é a perdição. Ele vai falar da situação do dinheiro. E a gente tem que entender que isso vai acontecer, né, irmãos? Até a volta de Jesus. Joio e trigo juntos, caminhando juntos, de modo até difícil de decifrar quem é o joio e quem é o trigo. Que o Senhor Jesus falou: não arranca agora, deixa para arrancar no último dia. Eu mesmo vou separar o joio. Meu Deus. E por causa do escândalo, o corpo todo sofre. A igreja toda sofre, porque aí fica difícil para a gente pregar para as pessoas da nossa família. Porque aí todo mundo generaliza. Aí fala que todos os pastores são do mesmo jeito. Então por isso que está cada dia mais difícil, né? Mas isso não é desculpa nem para os que estão fora entrar e nem os que estão dentro sair. Por quê? Porque é lícito que os escândalos venham. Mas, ai de quem vem os escândalos? Ai do irmãozinho que parou de vir por causa de um escândalo. Ai da pessoa que causou o escândalo. A Bíblia fala que melhor lhe for amarrar uma pedra, aquela que o jumento usa para amassar e fica andando em roda. A Bíblia fala que é melhor ele amarrar um negócio daquele bem pesado e se jogar no mar e morrer. Gente, olha isso, melhor falar de fazer isso do que dar escândalo. E basta acessar, né, a internet para termos acesso aos abusos da fé. Né, eu vi uma notícia dos profetas do Pix, né? O profeta do Pix, ele fala: vou te dar uma revelação, vamos fazer uma campanha de Salmo 121? Todo mundo deposita R$121. É a campanha de Salmo 121. Aí ele tem 150 salmos, imagina só.
150 salmos. Então, cada dia é dia de um depósito. Em troca de uma palavra, em troca de uma revelação. E sabe o que eu vou dizer? Tem muito crente lá, colocando o nome no comentário. Oi, eu sou da Assembleia. Oi, eu sou da Universal, ora por mim. Falta de conhecimento. E Lee saiu na BBC, um pastor, não sei se foi da África. Ele foi preso. Ele contratava atores para encenar o milagre. Ele contratava. Falava assim: quem aqui não anda? A irmã de verde que já tinha recebido, falava: eu. Aí ela ia lá, tinha que ser a irmã de verde, podia ser de outra cor, porque já estava combinado com a irmã de verde. E aí ela andava, saltava, pulava. E os outros irmãos ofertavam, choravam. E ele foi preso, abuso de fé. Aqui também, cara. Eu assisti um vídeo de um menino que foi contratado também. Passou algumas horas ou dias, os caras encontraram ele andando de bicicleta na rua. Ué, mas você não estava todo ruim? Que é isso? Recebi, cara, eu tô bem. Milagre, milagre. Sem contar aqueles que são tão sagazes, que pegam os aposentadozinhos, aqueles que não, nada contra os aposentados, mas aqueles irmãos que não leem, não sabem. Irmão, compra um terreno no céu. Sua partida daqui vai ser certa. Quantos metros quadrados o irmão quer? Gente, é sério, tá? É sério. Tem uma irmã aqui que do outro, ela pagou 10 mil reais no colchão. Vai ser curado. Porque o colchão seria na tomada de ficar tremendo. Pagou 10 mil reais. Colchão, a fronha, o travesseiro, o lenço. E é o que eles fazem? Eles pegam um recorte da Bíblia e Paulo, até o lenço curava. Peraí, a gente está falando de quem, gente? Está falando de quem, gente? Desculpa. Né? Não vai uma pessoa lá, você pegar o suor do irmão lá, nada a ver, e ai, o suor dele está em mim, e você curar. Pelo amor de Deus. Aí você tem que voltar tudo, batizar de novo, pastor. Tem que aceitar Jesus de novo, converter e começar tudo de novo. Porque a fé foi em vão, até aqui. Sério? Se chegar nesse ponto, e você se perceber nesse ponto, chama o pastor Vanderlei de canto e fala assim: eu preciso me converter. Na hora do apelo, levanta a sua mão e vem e fala: vim para ficar. Porque o negócio está feio. Certo, irmãos? Amém. Vocês estão preparados para Tiago? Glória a Deus. Amém. Não vai ser brincadeira, hein? Vai ser bom. Vai ser muito bom. Glória a Vai Deus. ser gostoso demais. Nós vamos ler um descendente próximo de Jesus nos ensinando, nos aconselhando, nos mostrando como deve ser servir o Senhor. Amém? Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe pela atenção dos irmãos, abençoe o casal que está nos visitando. Se alguém tiver dúvidas depois, me fale. Amém, irmãos? E as palmas que exaltam Jesus.